Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes. Eu sou Cláudia Cardillo e estou aqui com uma convidada de longe. Olha o que a gente fez para trazer ela, hein? Professora Rô Lopes, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada ao Carreira e Suas Vozes por esta entrevista, por esta oportunidade. Já amando. Gostoso, isso é maravilhoso começar o dia assim, né? Rô, antes da gente começar, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, que são a Tânia Vieira Joias, que traz luxo, qualidade e sofisticação, a Casinha de Cílios e a garrafa Aqua Quantum de terapia vibracional. Para saber mais, clica lá no meu site www.claudiacardilo.com.br/parcerias, que você, comprando, adquirindo por lá, você recebe o meu novo e-book Comunique-se com a Alma. Olha que legal, gente, né? Tudo a ver com o que nós falaremos hoje, hein? Exatamente. E eu quero saber de você, em primeiro lugar, quem é você, como é que você chegou até aqui e de onde é que você está vindo? Bom, eu sou a professora Rô Lopes, trabalho como professora de língua portuguesa já há quase 38 anos. Olha que fantástico. 38 anos, sim. De repente você deve estar se perguntando, mas quando é que ela começou? Nem precisa fazer essa pergunta. Parabéns, Rô. Aos 15 anos, Cláudia. Eu acredito que eu comecei aos 16 e eu já fiz 40 anos de carreira o ano passado. Olha. Bom, que lindo ganhou de isso, mim. Né? Nasceu para. Nasceu para. Eu trabalho como professora, então, há quase 38 anos. Comecei com o magistério, porque eu sou formada, né, professora. Desde que eu me entendo como ser humano, eu sempre sonhei em ser professora. Ai, que delícia. Né? Isso é fantástico. E a professora tem uma característica muito diferente, porque ela influencia diretamente na formação do caráter da criança e do adolescente desde muito cedo, né? Com certeza. Inclusive, me tornei professora me inspirando em outra professora. Olha que lindo. Não E ela sabe disso? Ela sabe, porque eu tive a oportunidade de reencontrá-la depois de algum tempo e dizer isso a ela. É maravilhoso. A gente precisa dizer... E eu fiz isso via post. Eu peguei todas as minhas fotos, comecei a estudar música aos 6 anos de idade, peguei as fotos até eu me tornar professora de música, fiz um compilado, né, um Reels, e marquei agradecendo a minha primeira professora, e a mais marcante hoje. Ela é diretora da Orquestra Sinfônica de Lisboa, e de lá, né, ela viu o post e não sabia que era tão importante na minha vida. Então, professor, preste atenção, fica até o final dessa entrevista de hoje, porque eu tenho certeza que você vai se emocionar muito, como a gente também já está emocionada. Já gente, aqui. É história de vida, né? É verdade. E isso é de uma profundidade muito grande, porque como professora, quando eu recebo um retorno dos meus alunos, né, ao longo de tantos anos, quantas vidas, né, se passaram, já passaram pelas minhas duas gerações. Sim. Aí, né? Então eu hoje revisito médicos, advogados, comunicadores e olha, gente, é um orgulho sem fim. Eu fico emocionada e vejo o quanto a gente deixa ali a marca. Exato. A marca é uma semente que cultivada com amor, germina maravilhosamente. E nós estamos emocionadas aqui, porque é muito importante a gente passar o que a gente tem de melhor para os outros, né? E principalmente espelhar isso no futuro e ver como isso prosperou, né? Com verdade, com muito carinho, porque ser professor é sempre imaginar que existe uma vida, né? Um sonho. Exatamente. Um sonho, né? Como eu trabalho bastante também com textos e com a comunicação escrita, eu penso assim, não é um texto qualquer. É um sonho que se faz presente por detrás deste texto. É uma busca. Você trouxe uma realidade para cá, né? Porque nós estamos vivendo num momento de mídias sociais em que as pessoas abreviam muito a escrita, Rô. Elas se comunicam muito com emojis.
E muitas vezes elas abreviam as palavras como se elas fossem em inglês, e aí eu tenho que perguntar, uma vez que eu escrevo. Não perfeitamente, porque a gente está sempre em evolução e sempre mudando de acordo com as novas regras da gramática. Mas eu escrevo o mais correto possível, porque eu quero me comunicar bem com as pessoas e eu quero que a minha mensagem chegue a ela da mesma maneira que eu quero que ela entenda. Certo. Os emojis, eles têm uma função muito engraçadinha, mas não cumpre absolutamente nada, porque nem o Instagram não indexa o emoji, porque isso não é comunicação. Como é que você vê isso e quais são os tipos de comunicação? Na verdade, quando nós falamos em comunicação, Cláudia, nós estamos falando em objetivos que são traçados pelo enunciador. Né? Então, nós precisamos considerar o quê? Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso público-alvo? E principalmente qual é o contexto de produção desta mensagem. Então, o que normalmente eu falo muito para os meus alunos, para as pessoas que me procuram, para aprimorarem aí, né, a própria linguagem, seja ela escrita, seja ela oral, é que nós precisamos entender o contexto de produção sempre. Então, não há problemas, por exemplo, numa comunicação rápida entre amigos que já se conhecem, que fazem parte da mesma geração, porque eles se compreendem. Adolescente compreende adolescente. Né, a mensagem, né? Um sorrisinho, uma florzinha, suaviza. Né? E está tudo bem, mas o problema é o excesso. O excesso é julgar que o outro, independentemente da idade, do contexto ou do objetivo, vai entender o que eu estou falando. E o que acontece? A comunicação não flui. A comunicação, ela se torna confusa e não cumpre a sua função social. Desinteressante. Porque no meio daquele bate-papo, daquela conversa rápida, a gente já desistiu de entender, porque já não dá para entender. Aí eu pergunto para a pessoa se eu posso ligar para ela. Fala, passa áudio. Passa áudio. Passa áudio é ótimo. E de preferência ainda coloca numa velocidade né, maior, porque infelizmente eu falo isso como gramática que sou, de formação e de atuação. As pessoas perdem muito do contato físico, de ouvir o outro, de entender a enunciação. Por quê? Porque elas querem uma comunicação rápida. Exato. Então, a comunicação rápida é o emoji do joinha. Nossa, é o joinha. Como é que você está? Por favor, né, quando escreve ainda PF, tudo bem, que a gente já sabe. Mas tem palavras que não cabem em abreviação de jeito nenhum. E a pessoa manda aquela abreviação com uma carinha. Fala, ai, meu Deus, o que quer dizer isso? Mas não é só isso, Cláudia. As pessoas não entendem, por exemplo, o emoji. Vou citar um exemplo para você. Tem um emoji que é assim, não é? Uhum. As pessoas entendem este símbolo como se fosse assim, ai, graças a Deus, que bom. Mas, na verdade, é isso, estenda a sua mão. É isso aqui, ó. Olha. Entendeu? É como se fosse, ó, estamos juntos, bacana, que legal. E nós entendemos assim. Então, falta, inclusive, o entendimento da interpretação dos emojis. Porque falta a disseminação do conhecimento das mídias que utilizam os emojis também. O tal do internetês. Exatamente. Trazendo para a prática, né, o que nós estamos falando, você é especialista em Enem. Quais transformações no perfil dos alunos mais chamam a atenção ao longo desses 30 anos de carreira, 35 anos de carreira? E agora você me atualizou para 38 Quase anos de carreira. 38. Hoje, o perfil do aluno, né, que faz aí o Enem, ou passa por um processo de seleção, ou quaisquer outras provas externas, é uma mudança muito grande no que se refere à própria informação. Existe um equívoco muito grande. Porque a gente é da época da FUVEST, né? Sim. E era muito mais fácil, não é? Mas é por quê? Porque também existia uma densidade maior. Porque informação é diferente de conhecimento. Informação não é argumentação. O que acontece é que hoje nós temos o quê? Um excesso de informação. Nunca houve tantas informações ao mesmo tempo como hoje. Hoje você não precisa mais buscar o jornal, né, ali impresso. Não, porque tudo hoje é na internet. Tudo online. Hoje é online e
engana-se a pessoa que fala, eu vou chegar no escritório e vou ler o jornal, porque não dá tempo. Não dá tempo. Você está no trânsito, você está no Uber, você consegue ainda ler as mensagens, mas a pessoa que tem uma rotina diária muito corrida, ela não consegue mais ler jornal, porque as notícias são grandes. E outra, né? A gente lê, elas são atualizadas, né? E lê um trechinho só, né? Aqui, ó. O olhar, ele é meio cirúrgico, né? Ele busca as informações que nós queremos. Então, assim, o perfil, o que mudou no perfil é a capacidade de leitura e de interpretação e de transformar a informação em argumentação, em conhecimento. Porque você ler muito sobre vários assuntos ou vários temas não significa necessariamente que você tenha qualidade. Exatamente. Então, eu vejo essa transformação muito nítida. Muitas vezes eu percebo que as pessoas, ela lê, ela ouve, até ela vê na TV. Mas quando ela vai contar aquela notícia, ela não tem nem começo, nem meio, nem fim. Ela só tem o fim, né? Ela já conta direto o fim. De preferência, muito rapidamente. Porque a superficialidade, né? Quando você lê de tudo um pouco, sem o discernimento necessário, você não constrói conhecimento. Então, a pessoa, se ela precisa reproduzir, argumentar, se ela precisa produzir um texto, né, e falando aqui de Enem, falando sobre habilidades e competências que são avaliadas na prova do Enem, são redações, inclusive, Cláudia, eu pego muitos textos decorados. Você acredita? Decorados. Estruturas decoradas. É como se fosse, assim, um Ctrl+C, Ctrl+V. Mas aí a pessoa decora e ela escreve do jeito que ela fala. Exato. Sem vírgula, sem pontuação, sem exclamação, sem interpretação, né? Sem fluidez no texto. Sem fluidez, né? Porque falta o quê? Aprofundamento argumentativo, temático, transformar o que ela leu em argumentação. Porque uma coisa é você dizer, só para você entender aqui, quando eu falo transformar informação em argumentação, naquilo que realmente é essencial. Se eu entrego para você um dado estatístico é uma informação, certo? Como este dado estatístico se transforma de fato na argumentação? Quando eu justifico este dado, né? Quando existe um descritivo do que você quer. Se eu digo que argumentar. 29%, que são dados atuais, 29% hoje da população brasileira, 29%, são analfabetos funcionais, numa faixa etária de 15 a 64 anos. O que é um analfabeto funcional? Analfabeto funcional é a pessoa que consegue ler de forma bastante superficial, não consegue interpretar dados, não consegue. A matemática é básica. Por exemplo, em um anúncio, ele não consegue ler entre linhas. O que é subliminar? O que é subliminar? Não se entende. Uma linguagem metafórica, a ambiguidade, ele não consegue perceber as nuances da informação. Então, ela se comunica de maneira bastante precária, seja uma comunicação escrita ou uma comunicação verbal. Você está falando que quase 30% da população do Brasil? Dados bastante recentes, divulgados no mês de maio de 2025. Isso pelo IBGE? INAF. Nossa, nosso indicador nacional de alfabetismo funcional. Então, a velocidade da comunicação, ela atrapalha, porque muitas vezes a pessoa não sintoniza naquele canal que ela precisa entender. Mas como é que a gente consegue reverter essa situação? Precisamos dar um passinho para trás. O que você quer dizer com isso? O que é um passinho para trás? Hoje, nós temos, por exemplo, as IAs. Uhum. As IAs, gente, não sou contra as IAs, acho maravilhoso. Nós temos que abraçar a inovação. Exatamente. Temos que abraçar as mudanças, e isso faz parte de uma sociedade que evolui. Quando eu digo dar um passinho para trás, eu estou dizendo precisamos resgatar alguns conceitos. A importância de estudar, a importância de pararmos um pouquinho, desacelerarmos e fazermos a nossa parte, que é estudando, retomando conceitos, produzindo textos escritos ou orais, porque perdeu-se muito da conversa,
Não, muita gente não escreve mais à mão, não sabe nem escrever mais a letra cursiva, manuscrita, não. Né? Perdeu-se. Perdeu-se. Né? Por exemplo, quando era o aniversário de um amigo, gente, desculpe, mas adorava receber um cartãozinho com a letrinha, uma ligação. Né? Hoje, os cartões virtuais. Né? Copiados, clonados, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Muitas vezes vem com assinatura de outra pessoa. De outra pessoa. Arroba, né? Hoje nós temos o ChatGPT que se nós pararmos para pensar, o próprio chat já monta uma mensagem ali. E onde é que está? Depende do prompt. A pessoa precisa saber colocar o prompt, que é a mensagem de comando, para que ela receba um resultado mais dentro daquilo que ela espera. Isso quando não se perde nisso. Por quê? Porque não conhece a ferramenta, mas quer usá-la. Eu gosto muito da IA na área da comunicação e utilizo bastante na minha agência de comunicação e imprensa. Claro que para apreciar o que a gente faz, porque tudo muito tailor-made dentro de uma agência de comunicação, né? Tudo é muito feito para aquele cliente, desenvolvido com a personalidade do cliente. Nada é copiado no Ctrl-C, Ctrl-V. Entendi. Porém, o que eu vejo é que se a gente não sabe se comunicar, se você não sabe pedir, ele não sabe fazer. Então, para você ter um assistente virtual, você também precisa se especializar nesse assunto, né? Com certeza. Porque é assertividade, né, Exatamente. gente? A assertividade da comunicação. Muita gente acha que assertividade, que é uma palavra em voga, assertividade é ser correto. Não. Assertividade, ela diz muito mais diz respeito àquilo que você busca como objetivo e atuar de maneira eficaz. Então, se você tem um alvo, você consegue acertar o dardo exatamente no centro do alvo. Exatamente. Para isso, você precisa ter conhecimento e para isso você precisa escrever. Para isso, você tem que ter domínio vocabulário, você tem que ter não só o domínio técnico ali da ferramenta. Afinal de contas, a máquina, graças a Deus, ainda é comandada por homens. Então, nós precisamos... Por homens no sentido do ser humano. Do ser humano. Somos mulheres aqui. Sim, né? Por homens, né? Que precisam saber o que estão fazendo e a que vieram. Caso contrário, nós não obteremos os resultados esperados. Exatamente. Eu quero te fazer uma pergunta. Pois não. Você é de Maringá. Maringá. Existe alguma diferença regional entre as novas gerações? E se existe, elas têm sido apontadas como menos preparadas para a comunicação verbal? Qual a sua percepção sobre isso? Cláudia, se você me permite, eu vou fazer uma outra abordagem em relação à sua pergunta. Claro, por favor. Como professora, né, e trabalho com a adolescência, essa fase preparatória de definição de carreiras, de escolhas. Que é apaixonante. Eu amo essa fase. Gente, é uma fase em que eles se sentem assim, muitas vezes perdidos. Um dia eles querem ser médicos, outro dia eu quero ser um engenheiro civil. E vem todas essas inseguranças. O que eu vejo hoje, e é essa abordagem que eu gostaria de fazer agora, Cláudia, o quão é importante para esta geração ter em mente que, independentemente daquilo que elas escolham como profissão, escolha aquilo que fala ao seu coração. Uau, isso é fantástico. Olha, me arrepia. Porque eles me perguntam assim, professora, minha mãe quer que eu faça, por exemplo, direito, mas eu não gosto de falar em público, eu não gosto de me expor. Ou então eu quero fazer moda. Quero fazer moda. Meu filho, mais moda. Minha filha, mais moda. E como eu lido com essas inseguranças todos os dias, eu sempre digo para eles, eu vou dizer a você o que eu falo para os meus filhos, o que eu falei para os meus filhos quando eles escolheram o que fazer. Seja o caminho que você decidir, esteja sempre preparado para mudar de rumo se for necessário. Porque o mais importante é que você faça o que você escolheu com excelência. Exatamente. Isso é imprescindível na vida da gente. Imprescindível. Sermos genuínos. Genuínos. Né? Porque quando a gente olha
para as mídias sociais, você passa a clonar as mídias sociais, você já perdeu a genuidade, porque você está copiando alguém, né? O Ctrl+C, Ctrl+V está funcionando. Né? E eu quero fazer aqui um parêntese com relação a ser apaixonado pelo que faz. E como mentora de carreira, negócios e empreendedorismo, eu recebo muita gente que chega para mim e fala: eu deixei meu emprego, eu perdi meu emprego e agora não sei o que fazer. O que você sugere? Não sou eu quem vai sugerir, do mesmo jeito que você. Não somos nós especialistas que vamos sugerir. Nós vamos voltar, eu volto no tempo, na primeira infância, e falo: o que é que seu pai e sua mãe perguntavam para você? O que é que você queria ser quando crescesse? Porque isso está ligado ao nosso coração, né? Aos nossos sonhos e desejos. Tinha gente que queria ser médico, advogado. Eu queria ser professora. Sério? Engraçado. E de ser professora para mentora foi uma linha muito tênue, porque eu já vinha no caminho. Então, me tornar mentora só validou tudo aquilo que eu queria desde quando eu era pequena, porque eu já estudava música, eu achava que eu ia ser só professora de música. Ao longo do tempo, fiz uma migração de carreira para a comunicação, porque eu sou apaixonada pela comunicação. Percebe-se, né, gente? Isso é maravilhoso na vida da gente. Quem não se comunica, se trumbica. Se trumbica, né? E dá de frente com a cara no muro, né? Porque a pessoa não sai do lugar, né? Não. Você, como especialista em comunicação, autoridade no assunto, já estava me contando aqui, nos bastidores, que além da comunicação verbal e escrita, existe uma outra comunicação. A comunicação verbal, né? A própria semiótica, a comunicação verbal, ela é feita por meio do quê? De palavras. Enquanto existe também a comunicação não verbal. São gestos, as expressões, os olhares. Eu, por exemplo, gente, me comunico muito com as mãos. Isso é professora, é isso. É didático, É didático. Né? Que a gente ilustra o que a gente está falando. Então você, às vezes, não precisa dizer. Um olhar diz, um gesto diz. E quando a gente junta essa linguagem verbal e a não verbal e partimos para a linguagem multimodal... O que é multimodal? Nós juntamos os gestos. Eu, por exemplo, estou numa linguagem multimodal agora, porque eu estou falando com você usando a palavra, mas também os gestos, o olhar, né? O olhar para o outro, o dar atenção para o outro e dizer, eu estou aqui. Então, você aprendeu que também existe a linguagem multimodal, que é esse conjunto de linguagens... Sim. Que falam também, né? Que expressam a mensagem, né? Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Mas como assim? O tempo passa muito rápido. Mas muita coisa para falar ainda. Muita coisa para falar. Você vai voltar aqui na sua próxima vinda a São Paulo. Quais são os aprendizados na sua experiência com mais de 20 mil redações? Olha isso! Corrigidas que você considera essenciais para preparar os alunos para o Enem e para a vida profissional. O aprendizado que eu tenho é dizer assim, leiam bastante, informem-se, construam o seu próprio raciocínio, comparem informações, cuidado com as fake news, cuidado com profissionais que não são fidedignos àquilo que pregam, né? Então, escrevam, leiam, aprendam a transformar informação em argumentação e criem a sua própria estratégia de escrita, porque dá certo. Exatamente. E tem uma coisa que eu quero comentar. Quando você cria, a pessoa sempre fica insegura, né? Porque não sabe se tá bom ou não. Aprecia no ChatGPT, pede ali para ele te sugerir melhorias, apontar os erros, apontar os caminhos que as pessoas podem seguir para que você possa melhorar a sua comunicação também. Sim, né? Cada pessoa, cada indivíduo usa os recursos que estão ali à sua disposição. Né? De repente, alguém que tenha um pouco mais de conhecimento que você, de repente um professor de língua portuguesa, você mesmo pode ler em voz alta, pega a mãe, o pai, mãe, vou ler para... Veja se você entendeu. Então, gente, são estratégias que todos nós podemos utilizar, independente de eu ter ou não a tecnologia à minha disposição. Então, olha, tudo, gente. Que tudo. Aula que ela deu hoje pra gente. Rô, deixa as suas mídias sociais para as pessoas te seguirem. Instagram, Prof. Rô Lopes, tudo junto, letra minúscula, tá, gente? Muito conteúdo de gramática, muitas dicas. E também, né, tem o meu canal no TikTok.
que é Rolops 533. E lá já tem um link para o YouTube. Olha que tudo, isso é maravilhoso. E se você gostou de mais conteúdos, quer acessar mais conteúdos como esse, me segue no @CláudiaCardillo Oficial e Carreire Suas Vozes, que em breve você pode também acessar os conteúdos da professora Rô Lopes. Rô, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Isso foi maravilhoso. E no lançamento do seu curso, você volta aqui para falar mais também. Gente, sou eu quem agradece essa lindeza de ser humano. Gente, essa mulher é uma verdadeira lady. Sigam-na, porque vale muito a pena. Que gostoso! Até o próximo episódio. Tchau, gente!